de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Boa tarde, pessoal, né? Hoje, sexta-feira. Antes de começar a aula, eu tenho que dar um aviso. Essa semana não tem atividade em folha para pegar. Eu acho que nem a próxima semana. A gente vai dar uma pausa nas folhas para a gente dar vencimento só aos livros. Então, a gente vai trabalhar mais os livros. Então, essa semana ainda tem umas atividades de folha para a gente completar. E quem ainda não entregou a atividade avaliativa, eu coloquei ontem o nome nos grupos das pessoas. Poucas vieram falar comigo a respeito qual eram as atividades que estavam faltando, certo? Então, aquelas que já vieram falar comigo, eu já expliquei. Mas quem ainda não pegou, nem respondeu, ou que ela está em casa aí guardada, vai deixar o mais rápido possível na escola, porque eu preciso fechar a nota do terceiro bimestre, porque segunda-feira já saem os boletins, e quem não tiver com a nota, com os boletins, eu não corrigi, então vai ficar ou com a nota baixa demais, porque eu só vou as atividades que eu corrigi em folha, os desafios que eu coloquei, ou então vai ficar sem nota, vai ficar zerado, tá certo? Então, porque eu tô sentindo falta de algumas pessoas que não me entregaram, tanto a atividade do terceiro bimestre, quanto a atividade avaliativa. Algumas me entregaram as atividades, mas não entregaram a atividade avaliativa, mas vieram explicar o porquê. Teve gente que nem foi pegar a atividade avaliativa. Porque eu preciso dessa atividade para eu dar a nota a vocês. Não, a tia só dá a nota pela prova, não. Eu dou a nota pela prova, eu dou a nota pelos projetos que a gente fala. Teve um projeto de leitura, teve os desafios, tem as atividades de folha que eu recebi. Então, teve correção de livro. Então, tudo isso é juntado, atribuído para dar uma nota com a somatória das atividades avaliativas. Mas se o aluno não me entregou a atividade de folha nenhuma e não me entregou a atividade avaliativa, fica difícil para eu fazer essa correção, certo? Então, quem não entregou, vai entregar. E quem ainda não recebeu, quem não foi pegar na escola, fala no meu privado, porque até então eu tenho que dizer, dar uma explicação na direção porque esses alunos estão sem nota. Até o segundo bimestre estava tudo ok, depois parou, certo? Eu sei que todo mundo voltou a trabalhar, tá difícil, mas falta só 2 meses. Será que seu filho vai se prejudicar faltando 2 meses para acabar o ano, né? Então, vamos lá pensar um pouquinho. Falta tão pouco para isso acabar, né? Para ver se a gente consegue pelo menos finalizar esse ano letivo, porque o próprio prejudicado vai ser seu filho mesmo, vai ter que refazer uma série toda que ele vem lutando para fazer mesmo com todos esses desafios que vêm acontecendo, certo? Então, vamos lá, hoje é 23 de 10 de 2020, hoje é sexta-feira, certo? Estamos encerrando a semana, então nós vamos encerrar com ética e cidadania, certo? Nós vamos falar hoje, nós já vimos falando da escola, como a escola surgiu, e para que tudo isso aconteça, existe uma pessoa por trás de tudo isso. Então, é quem dirige a escola, né? Nós sabemos que uma escola é formada por um grupo de profissionais que vai dos serviços gerais, né, que faz a limpeza da escola, até o diretor. Mas quem comanda toda essa estrutura é o diretor, certo? Então, o diretor, ele é que avalia professor, avalia coordenador, avalia o porteiro, avalia a menina dos serviços gerais. Então, tudo que se vai acontecer passa pelo diretor. Isso de uma escola pública não, particular, que é no caso a nossa. Já de uma escola pública, o diretor ele é eleito pelo o prefeito, pelo governador, e quem escolhe os professores para aquela escola é geralmente o governo através de concurso. Já numa escola particular, no caso da nossa, a gente vai passando por um processo, a gente deixa o currículo, a direção avalia, faz a entrevista e assim é chamada, certo? Por isso que o papel do diretor é tão importante. A gente chega na escola, o diretor só fica sentado naquela cadeira e não faz nada. Não, ele trabalha muito. Por quê?
ele tá ali avaliando todos nós, né? Recebe paz de aluno, é ele que recebe toda a documentação da escola, de alunos novos, de aluno que vai saindo, certo? Então, o diretor, ele praticamente trabalha todos os meses do ano. A gente, professor, tem nossas férias, o diretor não, ele trabalha todos os meses do ano, certo? O papel do diretor escolar não se resume a só lidar com um tipo de autoritarismo, não é aquele que só dita regras, certo? Ele não age sozinho, ele estabelece e promove uma gestão participativa e democrática. Então, ele dá, como é que eu posso falar? Ele dá sugestões e os professores vão acatar. Ele sugere, vamos fazer isso, aí cada professor vai se adequando à forma da sua sala de aula. Ele passa, por isso que existe o coordenador pedagógico, ele passa tudo isso para o coordenador e o coordenador vai passando para os professores, porque não tem como o diretor fazer todo esse papel sozinho, certo? Então, os profissionais que trabalham na nossa escola são as diretoras, tia Gracinha e tia Cleidinha, mas a gente tem mais contato com tia Gracinha, né? Principalmente os alunos de amanhã, eles contato maior com tia Gracinha. Tia Cleidinha a gente só vê mais na tarde, mas ela, além de ser dona, ela também é diretora da nossa escola, certo? Só que ela é mais, mais retraída, ela é mais na dela, mas ela também. Nossa coordenadora, que é Maírla, né? A filha de tia Gracinha. Nosso porteiro, que é Jairinho, todos conhecem, é aquele que recebe no portão, com um bom dia, que está preocupado com quem vem pegar, quem vem deixar, certo? Então, a responsabilidade dele é muita, porque ele não pode deixar criança aí com todo tipo de pessoa, ele tem que avaliar. Temos a nossa menina dos serviços gerais, que é a Jace, e tem as professoras, né? Mas como eu sou a professora de vocês, eu coloquei só o meu nome, porque se eu fosse colocar todas, ia confundir um pouco vocês, certo? Então, tá aqui nossas duas diretoras, tia Gracinha e tia Cleidinha. Para quem não conhece, tia, que é do turno da manhã, que não conhece a Cleidinha, ela geralmente tá lá no turno da tarde, mas ela também é nossa diretora, tá ok? Aí vou deixar um vídeo explicando maior sobre os profissionais de nossa escola e sobre o papel de cada um. Diretoria, local em que o diretor ou a diretora recebe as pessoas. O diretor é a pessoa responsável para organizar e orientar a todos que trabalham dentro da escola. Você sabia? Então, vem comigo. Olha que imagem é essa. Você reconhece? Fala para mim. Isso. Esta é uma sala de aula, local onde assistimos aulas. É isso? Dentro dela, nós temos a pessoa responsável para nos dar aula. Você sabe quem é? Será? É a nossa professora. Muito bem. Da limpeza é a pessoa responsável para limpar os cômodos da escola. Por exemplo, esses que estão aí. Também temos a sala de aula, banheiros, pátio, cantina, secretaria, diretoria e todos os cômodos que existem dentro da escola. Não esquece, tá? Venha. É o local onde guardamos todos os nossos documentos. E a pessoa que guarda esses documentos são chamadas de secretárias ou secretária, tá bom? É a pessoa que é responsável por guardar o nosso documento. Vamos lá para a nossa hora da atividade. É no livro de Ética, página 83, 84 e 85. Vamos lá. Diz o seguinte: quem dirige a escola? Existe um lugar fantástico onde o saber e o companheirismo estão em todos os lados. Pessoas dedicadas nesse lugar, trabalhando para que a criança aprenda, divirta-se e faça novas amizades. É a escola. Como um grande organismo, a escola funciona por causa de inúmeras pessoas que têm a função específica dentro dela. Cada uma dessas pessoas fazendo o seu trabalho. Quando se junta tudo, temos um grande teia de funções e relações. Então, a escola é assim. Ele vem do diretor, depois passa para o coordenador ramifica para os professores. Então, isso é uma teia, porque
eleva todo o grupo em prol de uma única coisa, aprendizado de uma criança, certo? Então, se uma criança não está aprendendo bem, se passa para o coordenador, se conversa com o diretor e assim vai fazendo uma teia para que a gente procure métodos para que aquela criança vá aprender, certo? Na sua fase, no seu momento certo. E aí você me pergunta, mas tia, todo mundo aprende igual? Não, cada um tem seu limite. Uns aprendem mais rápido e outros aprendem mais lento, mas o processo de aprendizagem é totalmente o mesmo, tá? Então, na tarefa diz o seguinte, na nossa atividade, vamos fazer. Vamos conhecer melhor as pessoas que fazem parte da nossa escola. Com a ajuda da professora, preencha o quadro abaixo, para não esquecer quem são as pessoas que fazem parte da nossa escola. Então, aqui eu tenho a diretora, que é tia Gracinha e tia Cleidinha, coordenação, que é tia Maírla, a secretária é tia Emily, certo? Professores, eu, Erilândia, portaria é Jairinho e a limpeza é Jace, certo? Aí diz o seguinte, na escola a coordenadora muda o rosto quando fica alegre, triste ou bravo. Pinte como a coordenadora da sua escola fica quando os alunos comportam bem e tiram boas notas. Será que quando o aluno se comporta bem, ela fica brava, ela fica alegre ou ela fica triste, certo? Aí, agora pinte a caixa de chocolate para o seu coordenador, sua coordenadora, escreva o nome dela. Então, tá aqui uma caixa de chocolate para o coordenador. Ah, porque tá falando? Porque o coordenador, ele tem um papel fundamental, certo? No processo do aprendizado de uma criança. Porque é ele que vai avaliar tudo o que eu vou fazer, eu passo para ele, ele dá o visto, questiona o porquê tá fazendo aquilo, então tudo que é passado para ele, certo? Procure no caça-palavras as pessoas que trabalham na nossa escola. Então, quem são as professoras? Coordenador, professor, secretário, limpeza, diretor, porteiro. Então, são essas pessoas que trabalham na escola, certo? Agora, vamos para a nossa hora da leitura. Vamos lá, praticar a leitura. O gato levado da vovó Lula. O gato levado da vovó Lula. Vovó Lula tem um gato. Vovó Lula tem um gato preto. Ó, preto, a gente trabalhou muito essa sílaba essa semana. O nome dele é Guga. Guga é muito levado. Ele está sempre fazendo arte. Ontem ele subiu no teto da casa e caiu. Guga levou um susto. A vovó também levou um susto do barulho que o gato fez ao escorregar pelo vidro da porta da sala. Vovó Lula riu do gato. Depois dessa, o gato foi para a sua cesta e ficou quieto o resto do dia. Então, vocês observem que no meio dessa leitura existem palavras com PR, preto. Olha o M, que só escreve antes do P ou B, certo? Aqui, ó, o M, certo? E o N não se escreve antes do P ou B, entre outras consoantes, certo? Então, segundo horário, tem atividade de novo. Fiquem ligados.